Maltinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Malta da stream já aqui está, há 1 hora e tal. As nossas quintas temáticas, vamos ver mais um vídeo para vocês. Deixem o vosso like, façam aquelas coisinhas todas, sigam nas redes todas, Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Estou muito ativo agora no Twitter a falar de coisas mais sérias, a falar de notícias política mais séria, mais a sério. Hoje temos a história de um dos criminosos que mais povoou o imaginário das pessoas ali nos anos 90, anos 2000. Foi base de uma data de filmes, séries, contos. Charles Manson e a sua família, ou seja, quase um culto que se criou à volta dele. É uma história que eu nunca vi a história na sua totalidade, vamos sempre apanhando cortezinhos aqui e ali. Temos um vídeo do Planeta Novo sobre, que nós temos já visto alguns vídeos desta série, os maiores criminosos da história, e hoje o dia é Charles Manson e a sua família. Por isso, meus lindos, vamos a isto, preparem-se, pessoas mais sensíveis, cuidado porque o tema é pesado, mas no final de contas acho que é uma história que vale muito a pena conhecer. Eles se chamavam de família, pregavam amor, liberdade e ruptura com o sistema. Mas por trás disso existia uma seita baseada em manipulação psicológica, obediência cega e uma ideologia que terminou em crimes brutais. Hoje você vai entender como surgiu, cresceu e caiu a família Manson. O vídeo é do Planeta Novo, a série que nós estamos a ver, do Bruno Fabini. Muito bom trabalho que ele faz relacionado com estas histórias, com este acompanhamento deste tipo de histórias. E nós já vimos aqui várias coisas dele, e vamos continuar a ver, de certeza. Planeta Novo, esse é um episódio da série Criminosos, trazendo aqui a família Manson. E hoje eu tô aqui com o Lucas Sieika e eu quero saber qual que vai ser. Hoje é Mad Like. Então, já que tá voltando, tá cumprindo rapidinho da parceria desse vídeo, dinheiro estrangeiro e com taxa de moedas, viagem para SU. Com ficar na mão, trava $40 back ali, conta anos 60, que é quando se entender a família Manson, é preciso olhar para os Estados Unidos do fim dos anos 60, que é quando se passa essa história. O país vivia um conflito interno e isso porque os Estados Unidos estavam passando pela Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um negócio meio que o que é a Ucrânia hoje para a Rússia. A Rússia achou que ia entrar e ia dominar tudo muito rápido, não conseguiu e tá aí anos sofrendo nisso. Foi a mesma coisa com os americanos. E eles não tinham nenhuma perspectiva de fim ou de vitória. Então muita gente era enviada para a guerra e nunca voltava. Principalmente pessoas mais jovens, que eram enviadas à força. E atrelado a isso, a gente tinha várias imagens de mortes brutais que aconteciam na guerra, que vinham todos os dias pela televisão, pelos jornais e de todas as formas. Então a rejeição à guerra foi quase que natural dentro dos Estados Unidos e surgiu ali um movimento de contracultura chamado movimento hippie, com um discurso de rejeição ao Olha, quase a nossa revolução dos cravos, pôr flores na... Será que foi daqui que copiámos? Isto foi nos anos 60, foi antes do nosso 74. capitalismo principalmente, liberdade sexual, uso de drogas psicodélicas e o rompimento com a família tradicional. Por conta desse movimento de contracultura, que era tão diferente do que existia na sociedade, milhares de jovens fugiam de casa, largavam as cidades pequenas em que moravam e iam buscar um novo sentido de vida. A Califórnia, então, especialmente Los Angeles e São Francisco, virou o centro desse movimento. Comunidades alternativas, então, surgiram em praias, parques, fazendas abandonadas e em ranchos isolados. E, em paralelo a isso, a gente tinha o Charles Manson. O Charles Manson foi criado por uma mãe adolescente que não conseguia cuidar dele direito, tinha que deixar ele com parentes, e durante a infância dele passou boa parte dela indo de instituição para reformatórios. Tanto é que durante a infância e adolescência ele passa mais tempo preso do que solto. Então desde cedo ele aprendeu a sobreviver manipulando, agradando. Já não me lembrava, desta cicatriz que ele tinha. Ou
intimidando as pessoas. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui, que é um outro episódio da série Criminosos, só sobre o Charles Manson, que é muito mais completo do que esse, nessa passagem sobre ele, certo? Então, se você ainda não viu, eu indico ir lá e assistir depois de terminar esse vídeo. Então, ele foi um cara que conviveu com todo tipo de gente ali, manipulador e tudo mais, e ele aprendeu a ser manipulador também. Quando ele estava na cadeia, inclusive, ele teve contato com todo tipo de coisa, com textos religiosos, com filosofias alternativas, com discursos raciais, que aí eram totalmente manipulados, né, falando mal do negro quase sempre, e também com técnicas de persuasão, ou seja, estavam formando um monstro lá dentro. E ele saiu da cadeia em 1967 e encontrou todo esse povo que chegava do interior na Califórnia, em Los Angeles e em São Francisco, e viu uma oportunidade de manipular esses jovens. Ele apareceu então como um guru informal. Ele falava de amor, de rejeição ao ego, de quebra de padrões sociais e de liberdade absoluta. E por que era informal? Porque ele não se colocava como um guru. Ele deixava com que as pessoas tivessem essa impressão, mas obviamente através da manipulação. Então, para jovens perdidos, ele dizia que a família tradicional era uma prisão. O cara falava, pô, meu pai não deixa eu fazer isso. Ele falava, seu pai não entende você, entendeu? Ele acolhia o cara. Para mulheres que estavam fragilizadas, ele aparecia como se fosse o homem perfeito. E Eia bem. De certeza que eles vão falar disto à frente, mas ele tinha mesmo um culto atrás dele. As mulheres iam ter com ele à cadeia, tipo... Ele era mesmo um manipulador nato. Pá, a malta a fazer estas cruzes na testa. explorava cada uma das fragilidades dessas pessoas. E de início, ele era o cara que ajudava todo mundo. Ele oferecia carona, comida, atenção, e aos poucos ele começava a juntar as pessoas de um nível que elas começavam a viver com ele. Vivendo com ele então, elas viajavam juntas com ele, dormindo em carros, em acampamentos improvisados e principalmente em casas abandonadas. No começo, eles eram basicamente um grupo livre, sem nenhum tipo de definição, ninguém tinha um cargo específico, ninguém tinha uma hierarquia formada, né? E nem tinham um local fixo. Depois de um tempo então, eles se fixaram no Spring Ranch, um antigo rancho que era usado em filmes de faroeste. Eles puderam ficar nesse local porque, em troca da permanência deles, eles faziam serviço pro dono do rancho. Então eles cuidavam do lugar e podiam ficar por lá. Dentro do rancho, então, tudo era compartilhado. Comida, roupas, drogas, espaço e os corpos deles. Pra gente ter uma ideia de como ali rolava realmente uma manipulação da mente da galera, os membros deixavam de usar o próprio nome porque isso era visto como um traço de ego, e o ego tinha que ser diluído. Então eles não tinham mais nome e eles passavam a se ver como parte de um todo, de uma coisa maior. E a maioria deles era formada por jovens brancos de classe média, vindo de lares aparentemente normais, mas que eram emocionalmente instáveis. Todos eles tinham esse traço de rejeição familiar, né? Com aquela baixa autoestima e tudo mais, ou seja, uma pessoa que não se encontrava, não tinha apoio, não tinha base e que precisava de alguém para dar esse abraço. Muitas vezes vai encontrar isso na religião, aqui no caso encontrou no maluco. A Susan Atkins, por exemplo, vinha de uma infância ali que foi marcada pelo alcoolismo, Encontrou no maluco. O Bruno também, caralho, sem cuidado nenhum é bota, encontrou no maluco. abandono e pelos abusos que sofreu na mão dos pais. No Manson, ela encontrou basicamente um pai. Foi isso que ele fez pra ela. A Patricia Krenwinkel também cresceu ali numa família emocionalmente distante e ela sofria com inseguranças e transtornos alimentares desde criança, certo? E também recebeu esse apoio do Manson. A Leslie Van Houten também entrou num momento meio que complicado da família. Os pais tinham se divorciado, ela começou a usar drogas e tava buscando um grupo para poder conviver junto, porque não podia mais morar com os pais. O Charles Tex Watson, que é o membro mais importante dentro do grupo depois do Charles Manson, vinha de uma família religiosa do Texas. Ele é um pouco diferente, tá? Porque ele sai desse local, tem nessa mente, né, de que, preciso de um lugar melhor. Mas a família dele não necessariamente fazia mal pra ele, de alguma forma. Então ele foi pra Califórnia em busca de liberdade e de aventura e encontrou o Charles Manson. E por fim a gente tem a Linda Kasabian, que foi uma das poucas pessoas que estava ali dentro, mas não estava totalmente confortável. Ela via essa situação e falava, eu não posso ser meu nome, agora eu não posso mais falar com meus pais, agora a gente vai usar droga todos os dias, a todo momento. Ela achava estranho, né? Ela achava estranho. Não é uma coisa que ela seguia 100% à risca, né? Não, mas ao mesmo tempo, mesmo assim ela continuava por lá, certo? Então ela é uma pessoa que participou de tudo e inclusive depois que o grupo foi descoberto pela polícia, né? Ela foi quem mais colaborou com a polícia, certo? A gente vai voltar a falar sobre ela. E bom, como que eles foram recrutados? De início, o Charles Manson fazia uma tática que é chamada de love bombing, que é basicamente você encher a pessoa de amor, de atenção, de tudo que ela precisa para criar uma dependência emocional daquela pessoa em você. Então todo dia, eu chego lá e vejo a minha colega do trabalho chorando.
tá ligado? Tá chorando, pô, perdeu um parente, ou terminou um relacionamento, alguma coisa aconteceu. E aí eu vou todo dia e levo um chocolatinho, aí no final do Decorem este conceito, love bombing. Love bombing é muito interessante, que é mesmo aproveitar a fragilidade e isto continua a funcionar imenso. Aproveitar alguém uma fragilidade, tu identificares e seres tu a pessoa presente, seres tu a estar, a dar, a compensar essa falta. Tu vais criar ali um vínculo que depois te dá acesso a algumas coisas que tu não devias ter acesso. eu vou lá e espero ela, abro a porta pra ela, sempre sou atencioso, mas eu não tô fazendo isso porque eu quero ajudar ela de verdade. Eu quero fazer isso porque eu sei que esse é o momento em que ela tá mais precisando. Então, o nível de confiança... Fazer isto a alguém que precisa não é errado. É errado de fazer isto a alguém que precisa com o intuito de manipular essa pessoa, com o intuito de depois tirar partido disso. Se tu gostares muito de uma pessoa que está a passar por uma fase dessas e tu... lhe queres dar apoio, és muito amigo dela, uma namorada, uma companheira, eu quero que seja. Pá, tipo, isso pode fazer sentido. Agora, tu apanhas uma situação destas e queres fazer isto com o intuito de depois já à frente tirar benefício próprio? Perigoso, muito perigoso. que ela vai gerar em mim vai ser muito alto. Tá vulnerável, né? Ela tá vulnerável. Vou me aproveitar dos sentimentos dela, né? Os sentimentos estão aflorados, eu consigo ver, vou manipular eles. Era isso que ele fazia com as pessoas. Depois, ele ia tirando as pessoas de perto da família. Ele não falava assim, ó, para de falar com teus pais, né? Mas ele repetia o tempo todo que os pais eram programações do sistema. Né? Ou seja, colocava na cabeça que você falar com seu pai era falar com o sistema, era fazer parte ainda da Matrix, né? Então, aos poucos, ali os meus paravam de telefonar pra família, escrever pra família, ou então visitar qualquer pessoa. E além de tudo isso, eles usavam LSD o tempo todo, enquanto ele fazia longos discursos falando de coisas absurdas, conectando coisas sem conexão. E pra gente ter uma ideia, de 67 a 69, entre 80 e 100 pessoas passaram pelo grupo, que manteve ali o máximo, né, ao mesmo tempo de 20 integrantes. E com o tempo também, a família Manson deixou de ser mais um grupo de piratas que estava reunido ali no meio da Califórnia e passou a se ver como protagonista de um grande evento histórico, né? Esse evento recebeu o nome de Helter Skelter. O nome veio da música Helter Skelter dos Beatles e no sentido original a expressão remete ao caos. Então seria uma forma de falar sobre o caos, bagunça ou algo do tipo. A canção foi escrita pelo Paul McCartney e não tinha ligação nenhuma com violência ou apocalipse, mas por Charles Manson, que reinterpretou a música totalmente e dizia que os Beatles estavam mandando mensagens secretas pra ele e pra família. Nossa, mas... Olha que loucura, né? Então na cabeça do grupo, o Helter Skelter, resumindo, né? Seria uma guerra racial apocalíptica. Uma guerra entre negros e brancos e acabar com o mundo. E acabar com o planeta. E depois desse caos que ia acontecer, só um grupo sobreviveria, preparado para assumir o poder, que seria a família Manson. Então, com essa ideia convicta na mente de todo mundo, e com ele plenamente controlando a todos, a gente chega na época que eles cometem os crimes. O primeiro crime ligado diretamente à família aconteceu em julho de 1969. A vítima foi Gary Hinman, que era músico e professor e que tinha contato com os membros do grupo. Ele foi mantido em cárcere privado por alguns dias, foi torturado e depois foi executado dentro da própria casa. E pouco mais de uma semana depois disso, na noite de 8 para 9 de agosto de 69, veio o crime que deixou o Charles Manson tão famoso. O grupo invadiu a casa de Cielo Drive, em Los Angeles. Lá estavam a Sharon Tate, que é uma atriz famosa, né? Que inclusive namorava um diretor muito famoso, que é o Polanski, né? E lá ela estava junto de mais 4 pessoas. Além dessas 4 pessoas e ela ainda estava grávida. Ou seja, ao todo eram 6 vidas que tinham por ali. Todas essas vidas, então, foram tiradas naquela noite. Na noite seguinte, do dia 9 pro... Este foi o caso que lançou para a história o nome de Charles Manson. Entrar numa casa de uma pessoa famosa, casada com um realizador famoso, super conhecido na altura, super mediático na altura, e ainda por cima ela é grávida, com mais algumas pessoas, agora já não me recordo, pá, a hora vai tarde, não sei se eram 4 mais 4 pessoas, e sem dó mataram toda a gente. Isto na altura foi tipo o caso, estão a ver?
dia 10 de agosto, o grupo matou Leno e Rosemary LaBianca, que eram comerciantes. Os dois foram executados dentro da própria casa. E um detalhe curioso, tá? No caso da Sharon Tate, muita gente acha que ela foi morta porque ela era rica e porque ela representava a classe bilionária. A classe que fazia o capitalismo deixar pessoas pobres e tal, porque era um pouco o discurso daquela época, contra os bilionários, desse pessoal. Então achava, faz sentido, ela é uma pessoa muito rica, por isso que ela foi morta. Na verdade, ela não foi morta por isso. Ela foi morta meio que no acaso. Aquela casa, antes deles, pertencia a um músico, certo? Um guitarrista famoso. E esse guitarrista chegou a receber o Charles Manson lá dentro. Não só o Charles Manson, como toda a família dele. Toda a família Manson ficou na casa desse cara durante um bom tempo. Inclusive no vídeo do Charles Manson a gente explica melhor quem que é o cara, de qual banda que ele é, porque ele é bem famoso. Você vai ver que inclusive tem uma música bem famosa. Se eu não me engano, a música dele tava em Stranger Things, tá ligado? Dessa banda desse cara. Então, esse cara recebeu eles por lá. E ele brigou com eles. E mandou eles ralarem, tá ligado? Em certo momento. Viu que era tudo esquisito os caras, né? Tá ligado? E mandou ralar. Mas ele ficou um bom tempo com eles. Acho que foi tipo 2 meses. Foi tipo assim, um bom tempo mesmo. E aí eles foram embora. Então quando eles queriam fazer o primeiro ataque, quem que eles queriam atacar? Quem que eles tinham algum motivo mínimo pra atacar? Foi esse cara. Eles encontraram, esse cara fez alguma merda pra nós em algum momento. Então eles voltaram lá, só que o cara já tinha vendido a casa pra Sharon Tate. E acabaram, então, chegando lá, viram que tinha lá, não tava o cara. Vamos matar esses mesmos, certo? No sítio errado, a hora errada. E nos 2 dias, então, tanto no dia 8 quanto no dia 9, eles fizeram os ataques e escreveram nas paredes algumas frases como, por exemplo, political pig, ou então death to pigs, né? Pig normalmente é uma forma, ou porco é uma forma de xingar os policiais, né? Os caras chamam... Era umas cenas, assim, bem sangrentas, né? Era bem brutal os assassinatos. Não era tipo assim, só vamos lá, matou e vamos... Não foi na arma, né? Foi na faca, inclusive. Os caras fazendo desenho, escrevendo coisa na parede com o sangue das pessoas, era absurdo. Porque a intenção deles era que parecesse absurdo. Por que eles fizeram tudo isso, basicamente? Porque eles queriam incriminar os Black Panthers, certo? Que na época eram contra o sistema e eram contra a polícia. Eles queriam então escrever ali frases que eram contra o sistema pra parecer que tinham sido os Black Panthers e começarem o Helter Skelter. Olha isso, cara. Eles tiraram a vida de várias pessoas. Um absurdo. Pra nada, tá ligado? E um fato curioso é que o Charles Manson, nesse dia, não toca em ninguém. Ele não precisou usar as mãos pra tirar a vida de ninguém. Ele simplesmente controlou aquelas pessoas que fizeram isso por ele. E aí depois que os dois... Esta era a cena, estavam a ver aquilo, estávamos a falar no início da manipulação. É que isto depois chegou a este ponto, que era, as pessoas faziam tudo por ele. Ele chegou, foram mortas 6 pessoas. E ele não tocou em ninguém. Para vocês verem o poder que ele tinha sobre estas pessoas, levou-os a cometer um que é um dos crimes mais horrendos que uma pessoa pode cometer, a fazer este cenário dantesco, escrever nas paredes com sangue, etc., tudo em nome dele, em nome da filosofia dele, da história, da narrativa dele, sem ele tocar numa pessoa. Os crimes acontecem, obviamente a mídia fica em cima, ela era muito famosa, o marido dela era muito famoso, era lá em Hollywood, né? Então tudo ganhou uma cobertura muito grande. E a polícia começou a rodar em todos os cantos, inclusive chegando lá no rancho em que eles moravam. Só que a polícia não tinha nenhuma desconfiança que era eles, só foi pra ver. Certo? Só que pra eles já foi o suficiente pra colocar uma paranoia dentro do grupo. Todo mundo começou a desconfiar do outro, porque como eu falei, eram 20 pessoas. 20 pessoas que não tinham controle uma sobre a outra. Onde um saía, ficava 5 dias fora e voltava e era normal. Só que agora se um saísse e ficasse 10 horas fora, tu ficava pensando, pô, será que ele foi na delegacia? O que esse cara tá fazendo, tá? Entendeu? Então, tipo assim, do nada, todo mundo ficou na desconfiança um com o outro. E aqui uma pessoa, inclusive, pagou com a vida por conta disso. Tinha um cara chamado Donald Short, que tava ligado ao rancho, que trabalhava por lá, e que eles colocaram na cabeça que esse cara ia denunciar eles. Então foram lá e tiraram a vida do cara. Mesmo assim, a polícia ainda não tinha chegado até eles. Quando que a polícia chegou então? Em outubro de 69, vários membros começaram a ser presos ali por vários tipos de crimes pequenos, tipo batendo carteira, roubando carro, roubando bicicleta, coisas do tipo. E quando eles foram pegos, todos eles começaram a dar com a língua nos dentes. Eles falavam, a gente tá envolvido com aquele negócio lá. Tipo, os caras não sabiam. Tanto é que os caras ainda não sabiam que os dois crimes, claro que tinha desconfiança, mas não tinha uma comprovação de alguma forma de que os dois eram feitos pela mesma pessoa, né? Podia ser um grupo maior, onde uma parte do grupo foi fazer num dia e uma outra parte foi fazer no outro. Não, os caras falaram que de fato eram eles que tinham feito e quem tinha feito. Então em dezembro de 69, pouco tempo depois, né, de outubro para dezembro, 2 meses, a promotoria já formalizou as acusações contra Charles Manson e os principais membros da família, que, né, tiveram que distinguir quem que era só da família e quem estava no dia do crime. O julgamento em si foi um espetáculo midiático, né? O Charles Manson meio que controlou tudo. Ele cantava no meio do tribunal, contava piadas. Será que há... Será que há imagens disto?
I am a child. I never grew up. I never lived in your society. I never went to school. I never had a mother and father. I raised myself. What do you think it is about Eu sou uma criança, eu nunca cresci, eu nunca andei na escola, eu nunca tive um pai e uma mãe. you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? Quando me perguntam o porquê é que acha que as pessoas, o que é que ele tem que faz as pessoas quererem fazer parte. Nunca tinha visto isto, malta. Nunca tinha visto isto. Charles Manson, Epic Cancer. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. Ia bem. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Foda-se. Eu se fosse o entrevistador, eu aqui tinha-me borrado todo. Eu se fosse o entrevistador, eu acho que tinha largado uma pinguinha aqui. Today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. Ia bem, foda-se, vou ter pesadelos esta noite, malta. Eu não vou dormir esta noite, caralho. Vocês viram isto? Vocês viram mesmo que eu? Foda-se. Esquece. Ele fazia discursos meio que confusos, falando sobre os negros, os brancos, sobre Deus. Às vezes ele falava que ele era Deus, às vezes ele falava que ele era o demônio, que ele era bom, que ele era ruim, né? Tipo, nada fazia sentido. Foi uma loucura isso. Uma loucura total que deixaram fazer, inclusive. Se você viu o Coringa 2 e se perguntou... Só faltou ele ser o advogado dele mesmo. Só isso que faltou. Foi quase isso, cara. Foi exatamente isso. Só que na vida real. É uma das inspirações. Para quem se pergunta do Joker, o Joker de Batman, é quem já viu, ainda por cima dos últimos filmes com o Joaquin Phoenix. Pá, vocês perceberam a cena das caras, etc., do espetáculo, de dançar. O cara chegou a pular em cima da mesa, né, em algum momento, com um lápis na mão, meio que apontando pra galera, ameaçando, assim, tipo, personagem total, tá ligado? Do nada ele aparecia com um corte de cabelo diferente, em algum momento ele apareceu com a cabeça toda raspada, e em algum momento ele apareceu, inclusive, com uma suástica na testa, né? Então ali ele conseguiu chamar a atenção da forma que ele queria, conseguiu continuar com muita gente acreditando nele até o dia da morte dele, mas teve que passar o resto da vida na prisão. Em 1971, ele foi condenado por 7 homicídios em primeiro grau e recebeu pena de morte. Por sorte dele, a pena de morte foi abolida na Califórnia e então foi trocado por prisão perpétua. Ele ficou até 2017 preso então, quando aos 83 anos, ainda preso, ele morreu. A Susan Atkins é a... Ia bem, meu. Sim, eu estou a falar, não estou a falar da referência do Joker personagem, estou a falar da referência do Joker do Joaquin Phoenix. Ou seja, ele teve até 2017, nós ainda vivemos com o gajo vivo. Aquela que mais ficou próxima dele, quem viu ele como um pai, porque o pai dela era alcoólatra, abusou dela e tudo mais. Então ela era uma pessoa realmente bem debilitada mentalmente. Quando ela foi pro julgamento... E durou até aos 80 e tal anos, meu. Ria, ela tinha orgulho do que ela tinha feito. Então ela contava, tipo, eu fiz isso e eu tenho orgulho do que eu fiz. Se eu tivesse solto, eu fazia mais. E ela foi condenada por 9 homicídios. Ela foi condenada por 2 homicídios a mais do que o Charles Manson. E ela também acabou recebendo prisão perpétua. Na prisão, olha que curioso, ela entrou se vangloriando e tudo mais,
mas na prisão ela passou por uma conversão religiosa, mudou totalmente, se arrependeu e vivia escrevendo sobre arrependimento, inclusive pedindo para poder sair, falando, eu não sou mais aquela pessoa, né? Mas todos os pedidos que ela fez foram negados e ela morreu em 2009 de câncer. Já a Patricia Krenwinkel é um caso específico, inclusive é uma polêmica nos Estados Unidos. Ela era uma pessoa que durante o julgamento ela ficava meio apática, ou seja, né, não tinha muita energia porque ela percebia o que tinha feito, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, ela tinha medo de falar quando ela olhava pro Manson, porque ela era muito dominada por ele. Quando ela foi condenada por 7 homicídios com prisão perpétua, ela foi pra cadeia e sempre teve ali um comportamento exemplar. Ela trabalhou, ela estudou, nunca deu problema, participou de todos os tipos de programas de reabilitação, mas todos os pedidos dela de liberdade condicional também foram negados. Aí você vai falar, pô, mas todo mundo tá sendo negado, né? Por que isso é importante? Porque a Leslie Van Houten, que era a mais jovem entre os acusados, acabou sendo condenada por apenas 2 homicídios. Mas foram 2 homicídios igual, certo? Ela teve participação ativa igual, apesar de também ser a mais jovem. Na prisão, ela manteve o mesmo padrão de comportamento. Ela estudou, ela trabalhou, ela fez terapia, ela ficou décadas, né, progredindo como ser humano. E ela também ficou pedindo para poder sair da cadeia. Ela teve então os pedidos negados por muito tempo. Só que em 2023 ela saiu, ela foi liberada. E ela é a única pessoa da família Manson que se mantém viva e livre hoje em dia. Inclusive, por exemplo, ela poderia... Como é que uma pessoa destas já de olhar para trás... Isto em termos de processo psicológico deve ser bué difícil. Tu olhares para trás e sentires o peso daquilo que fizeste e pensar assim, man, nada vai apagar isto. Nada vai apagar isto. Estive envolvida com um dos maiores criminosos da história. Matei por um dos maiores criminosos da história. Ela esteve na prisão, se calhar não tem marido, nem filhos, nem netos, mas olha o que é um neto descobrir que a avó foi esta pessoa. A avó, queridinha, agora que toma conta dele, que lhe dá o leite e as bolachas. Epá, tua avó teve metida aí numa seita, pá, e matou 2 pessoas. dar uma entrevista pra gente, né? Seria hard. Pra ela contar o que aconteceu, né? Porque ela é muito jovem de fato. Como que ela chegou nesse nível pra poder ser conduzida por um cara desse, né? O Charles Tex Watson, que foi o cara que mais agiu na noite do crime, quem de fato mais atacou as pessoas com as próprias mãos, né? Teve inclusive um julgamento separado. Ele foi condenado por 7 homicídios e por conspiração e também recebeu prisão perpétua. No tribunal ele foi mais contido, não fez showzinho igual o Charles ou a Atkins, né? Ficou mais na dele. Mas também ele nunca negou participação. Foi lá, falou, fui eu que fiz e é isso aí. Na prisão, ele virou pastor evangélico, se casou dentro da prisão e inclusive teve vários filhos que ele tinha durante as visitas. Então, o cara conseguiu ter uma vida quase que normal, de certa forma. Conseguiu viver dentro da prisão, ter filho... Esta malta depois tinha uma data de seguidores que ia visitá-los, meu. O próprio Charles Manson falava-se muito das visitas que ele recebia. Pá, mais um que se converteu, mais um evangélico, um pastor evangélico. Pá, depois, eu gosto sempre de acreditar na bondade das pessoas e gosto sempre de acreditar que as pessoas podem mudar, etc. Mas até que ponto é que uma conversão destas é genuína? Até que ponto é que eles não olham para isto como forma estratégica de, bem, a única maneira de eu me safar aqui é ir para o oposto, que é o respeitado, que é a religião, que é Deus, Até que ponto é que isto não será tudo uma personagem... E não será tudo fictício apenas porque é a única maneira que eles veem de poder ter ali alguma forma de se safar. Formar uma família e tudo. Provavelmente viu os netos, né? Caraca, que doido. Coisa do tipo. E por fim, a gente vai falar da Linda Kasabian. A Kasabian foi fundamental na condenação do grupo, como a gente falou. Ela foi ali uma testemunha-chave da acusação. E depois que ela aceitou um acordo de imunidade, ela não teve que responder de nenhuma forma criminalmente. Ou seja, viveu a vida inteira livre, né? E inclusive mudou de identidade e sumiu no mundo. Bom, pois tinha que ser assim, ela tinha que mudar de identidade e desaparecer, porque esta malta de certeza que ia atrás dela. Considerando que eles continuavam a ter uma data de seguidores cá fora e que os que foram presos foi só ali a família, o núcleo mais forte, que foi o que participaram naquele crime. Pá, é uma história incrível, assim contada e coordenada direitinha. Ajuda-nos ainda a ter mais noção. O Bruno estava a dizer que há aqui outro vídeo maior, outro vídeo com mais informação. Não agora porque vimos este, mas
daqui a uns tempos talvez o voltemos a recapitular este assunto e a ir a esse maior. Também hoje é véspera de feriado, está aqui menos gente, está aqui pouquinha gente. Poderemos fazer isso, não daqui a muito tempo, mas deixar agora passar algum tempo e fazermos isso. De certeza que vai ser um vídeo muito interessante. Corsan, os vídeos da filha de Stalin, ela bate mesmo mal com tudo o que se passou. Claro, claro, tu estás ligado a uma pessoa destas, ainda por cima se participaste ativamente e depois te arrependes mesmo a pensar, mano, porquê é que eu fiz aquilo? Vou fazer isto para sempre, isto vai estar sempre marcado. Pá, eu percebo perfeitamente essas pessoas têm que ter acompanhamento psicológico, psiquiatra, psicólogo, pá, porque isso está aí trauma que marca para a vida toda. Essas pessoas todas viveram cenas para a vida toda, viveram cenas que deixam marcas mesmo lixadas. Deixa-me ver aqui o que é que o Carça mandou. O Carça mandou um exemplo da filha de Stalin durante uma entrevista. Estava só a abrir aqui de lado para ver. Pois esta malta, claro que depois vive com isto. Yeah. Alrighty. I stop it right away. I'm sorry. I don't want to be. Okay, I I stop don't want it. quotations from Alrighty. Russian papers. Alright. How is it possible to write about Svetlana without talking about Stalin? Dann habe ich die Kamera ausgestellt und sie hat sich wieder beruhigt und fing wieder an zu reden. Und mit welchem Wort fing sie an? My father. Yeah. Pá, são cenas traumáticas. Toda a gente sabe que quando alguém passa por eventos traumáticos pode ficar com estas marcas. Agora imaginem quem os vive de perto e quem vive mais do que um e quem vive muitos em conjunto. Pá, não desvalorizando, atenção, os crimes que cometeram, claro que sim, claro que têm que pagar por eles, mas estas pessoas têm a vida delas também completamente arruinada. Tipo, estas cabeças estão todas desgraçadas. Mas bem, meus lindos do YouTube, para vocês a gente fica por aqui. Pela stream ainda vamos estar aqui mais um bocadinho. Deixem o vosso like, sigam-me nas redes sociais, Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas elas. Instagram, Twitter, aqui no YouTube. No Twitter deem um cheque maior porque estamos aí a começar a dar umas opiniões mais sérias e a tentar crescer o X com um conteúdo mais sério de comentário de notícias diário. Quem puder dar uma forcinha, deem lá o salto. Mas por isso, até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fui!